O ministro do STF, Alexandre de Moraes, vulgarmente conhecido como Xandão Cabeça de Melão ou carinhosamente conhecido como Gru do STF por nós aqui do canal, determinou no dia 5 de outubro a prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, também conhecido como Gengivão. A prisão preventiva foi decretada no dia 5 de outubro, mas somente ontem nós tivemos o conhecimento público dessa prisão. Claro que tudo isso tem muitos impactos para o governo, porque o Alan dos Santos é alguém muito íntimo da família Bolsonaro e vai ter impacto também para a CPI da pandemia, que o relatório final foi apresentado essa semana. O Gengivão ainda não está preso, porque vocês lembram muito bem que ele fugiu para os Estados Unidos e agora ele é um imigrante ilegal lá nos Estados Unidos porque o prazo dele de permanência como turista acabou em fevereiro. Então já temos aí alguns meses que o Gengivão está ilegal nos Estados Unidos, então ele corre também o risco de ser deportado além de ser extraditado. É uma situação jurídica e burocrática complicada para o Gengivão, que agora está com o nominho na Interpol. Eu vou explicar para vocês todos os impactos dessa prisão, como isso afeta o governo Bolsonaro, porque eles eram muito íntimos, né? E a fuga do Gengivão para os Estados Unidos teve uns dedinhos do Sheik Bananinha, ou Sheik Dudu Bananinha, ou Eduardo Bolsonaro, como você queira chamá-lo da forma mais carinhosa. Só que antes eu peço o seu like e também peço que você acesse o canal de cortes de podcasts do amigo meu. O link tá aqui na descrição, então entre lá, deixe seu like, veja o vídeo, comente que vocês vieram aqui no meu canal, que vocês vão se divertir muito com os cortes dele. Agora vamos para o vídeo. Qual que é o lance do Alan dos Santos? O Alan dos Santos é um blogueiro que fez parte do Gabinete do Ódio, ou melhor dizendo, faz parte do Gabinete do Ódio, que é um gabinete próximo ao governo Bolsonaro que tem como objetivo propagar notícias falsas e ataques contra adversários do Bolsonaro. E o gabinete do ódio, ele foi utilizado durante a pandemia pelo Bolsonaro, porque era um canal que propagava notícias falsas a respeito da pandemia, falando mal de vacinas, falando mal de máscaras, divulgando tratamentos ineficazes. Tudo isso fazia parte da engrenagem que foi utilizada pelo Bolsonaro para conseguir atingirmos a imunização de rebanho, estimulando assim o contágio das pessoas. Então o Alan dos Santos, que é um dos indiciados pelo relatório final da CPI, fez parte de toda essa engrenagem. Mas nós chegaremos nos impactos da CPI. Os impactos mais diretos, claro, fazem parte ao governo. Estão relacionados ao governo. Porque o Alan dos Santos, como eu disse no começo do vídeo, ele era muito íntimo da família Bolsonaro, desde antes da campanha. E ele trabalhava em prol de Bolsonaro, e recebia também por isso, para atacar adversários dele. No ano passado, quando a situação começou a ficar azeda aqui para ele, que as investigações avançaram, ele fugiu para os Estados Unidos. Falou lá uma história que a Coreia do Norte estava atrás dele, que a Coreia do Norte queria pegá-lo, a embaixada chinesa aqui, então ele precisava fugir para os Estados Unidos, porque a situação dele aqui no Brasil estava ficando perigosa. E quem ajudou ele na fuga? O Eduardo Bolsonaro, o Sheik Bananinha. O Eduardo Bolsonaro, ele serviu de mula para levar o Alan dos Santos até os Estados Unidos. Por quê? Mula, vocês sabem, são aquelas pessoas que carregam drogas de um país para o outro. E quer uma droga maior que o Alan dos Santos? Não existe. Então o Eduardo Bolsonaro ajudou com a fuga do Alan dos Santos. Então nós já temos um envolvimento do Alan dos Santos com a família Bolsonaro. Porque o Dudu o ajudou. E o que o Alan dos Santos sabe a respeito da família do Bolsonaro? Ele sabe muita coisa, porque ele era um dos cabeças do Gabinete do Ódio. E o Gabinete do Ódio, como tudo aponta, era gerenciado pelo Dudu e também pelo Carluccio. Mais pelo Carluccio do que pelo Dudu. Mas eles eram os cabeças do Gabinete do Ódio. Então quando você prende o integrante do Gabinete do Ódio, você está mandando um recado para a alta cúpula, composta pelo Dudu e também composta pelo Carluccio. O STF determinou que todos os repasses feitos pelo governo ao Alan dos Santos fossem cortados e o Banco do Brasil e outros bancos que o Alan dos Santos possui conta, ele também, esses repasses ou essas contas deveriam ser bloqueadas. Há um cerco sendo feito em torno do Alan dos Santos que até o momento da gravação desse vídeo ele não foi preso. E isso também tem impacto para a CPI da pandemia. Por quê? Porque o Alan dos Santos ele é um dos indiciados, justamente por propagar notícias falsas, por ser considerado um dos cabeças do gabinete paralelo, do Gabinete do Ódio. Então tudo isso está ligado. Então o que acontece? Quando você tem alguém ligado ao Gabinete do Ódio, um dos líderes sendo presos, tudo bem que não foi por conta da pandemia, mas sendo preso justamente por algo que é apontado pela CPI da pandemia, isso já começa a ter um impacto em toda essa estrutura. E essa estrutura, pessoal, ela é um castelo de cartas.
Quando uma começar a cair, todo mundo vai cair, porque todos estavam organizados. Então o Alan dos Santos estava organizado com a Anísia Maguchi, que estava organizado com o Facuri, que estava organizado com a Prevent Senior, que estava organizado com os diretores da Prevent Senior, que estava organizado com o Luciano Heng, com a família Bolsonaro, com o Bolsonaro. Tudo estava organizado, tudo estava intrincado. E aí começa a cair um. Já caiu o Alan dos Santos. E outra, a CPI da pandemia fez com que a CPMI das fake news voltasse ativa. E vai voltar no ano que vem com dados abastecidos pela CPI da pandemia. Então nós já vamos ter um integrante disso preso, que é o Alan dos Santos, que se junta ao Oswaldo Eustáquio e entre outros blogueiros. E ambos estão justamente nos dois processos. Porque o Oswaldo Eustáquio, que está preso, ele também está citado na CPI da pandemia. Então o cerco começa a ser fechado. E esses peixes pequenos vão começar a serem presos. E isso, claro, deixa a família Bolsonaro com medo. Vou chegar aqui pertinho no microfone, ó. Imagina se tem delação premiada. Delação premiada. Como que vocês acham que deve estar o Bolsonaro nesse momento? Não falou nada. Nem o Bolsonaro, nem o Carluccio, porque possivelmente eles já sabiam disso desde lá do dia 5, quando a prisão foi decretada, mas só veio a público no dia de ontem. O Bolsonaro deve estar aqui, ó. Na falta de um, deve estar com os 3 fechadinhos. Fechadinhos. Se o Bolsonaro tiver que vir para São Paulo nesse final de semana, já imagine que ele não está conseguindo ir ao banheiro. Fechou, não está saindo porque o Alan dos Santos é alguém que sabe muito. E essa prisão, claro, tem muitos impactos no governo, na CPI, em vários pontos do nosso país. Porque esse cara, dizem que ele estava estimulando o Bolsonaro a dar o golpe. Claro que o Bolsonaro não vai escutar um palhaço como esse, mas ele estava tentando pressionar o Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Uma bobagem, né? Mas enfim, é bobagem dele querer dar golpe, né? Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa situação. Perceba que aos pouquinhos a situação vai andando e as instituições que Bolsonaro estava querendo destruir começam a reagir justamente contra esses lacaios, esses vassalos de Bolsonaro. Será que eles deram um beijo na boca do Bolsonaro? Porque quando havia o acordo da suzerania, da vassalagem, o vassalo vinha e selava o acordo dando um beijo na boca do Bolsonaro. Do Bolsonaro não, do senhor feudal. Será que o beijo do Alan dos Santos, ele que tem muita gengiva no Bolsonaro, foi com ou sem dentadura do presidente? Imaginem a cena.